Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Em Lucas, capítulo 6, vamos ler do verso 20 ao 26, glória a Deus. Vamos orar ao Pai, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, aleluia. E, levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E então Jesus ali, no Sermão da Montanha, olhando para os seus discípulos, dizendo que eles eram bem-aventurados, porque eles eram pobres, né? E porque deles seria o reino dos céus. Isso quer dizer, diante daquela comunidade, eles eram tidos como pobres, né? É, improváveis, eles eram desprezíveis aos olhos de muitos ali. Talvez você se sinta assim pequenino, incapaz, mas você tem procurado fazer a vontade do Pai, assim como aqueles discípulos estavam ali seguindo o Mestre. E muitas das vezes você deve perguntar se vale a pena. E o Senhor dizendo: Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. Fome de sede fome e sede de justiça, né? Fome e sede de aprender a palavra do Senhor, fome e sede, né? De conhecer mais desse Deus. Então é desses que o Senhor está dizendo, dessa fome, não é a fome, aquele que perece na fome verdadeiramente, né? Também esses que têm um coração voltado para Deus. Mas aqui a fome que Jesus estava dizendo era aqueles que seguiam a Jesus para conhecer mais de Deus, para conhecer mais sobre o reino, aqueles que tinham fome de conhecer as coisas do reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque há vez de rir. Muitas das vezes choramos, né, ali por causa das perseguições, por causa do reino, né, porque é tido como improvável, porque nós temos que às vezes aguentar calado. Talvez você se veja assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais ser humilhada. Talvez você tenha dobrado teu joelho diante do Senhor e chorado. Eu não aguento mais ver a dúvida no olhar do outro. Eu não aguento mais viver na indecisão. Eu não aguento mais, Senhor, passar por essa prova. Talvez você se sinta assim, né? Talvez você esteja como esses discípulos que o Senhor estava dizendo que bem-aventurados seriam eles, porque eles choravam. Choravam porque eram perseguidos, porque a vez de rir, o Senhor disse, mas eles eram bem-aventurados porque eles iriam rir no final, vai ter a vitória, vai ter algo precioso guardado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Isto é, quando você vê que você está sendo rejeitado, até mesmo por aqueles que dizem ser, seja feliz, fique contente, porque você está no caminho correto. Muitas das vezes você fazer o que é correto, isso vai desagradar a muitos. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos impactar. A palavra de Deus que tem que nos moldar, nos livrar e nos direcionar. E aqui o Senhor dizendo, né? Bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm fome. Aí vai falar, mas eu tenho que me submeter a tudo isso. E o que Deus vai fazer por mim? Quando? O Senhor está dizendo, porque é a vez de rir. Vai ter uma alegria. O Senhor garante uma vitória. Isso quer dizer, vocês vão rir, vocês vão ser felizes, vocês vão, né, se saciar com o reino. Aleluia. Né? E sejam felizes porque são perseguidos, porque vocês estão no caminho correto. Não desanime, continue, prossiga para o alvo Jesus Cristo de Nazaré. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então, assim como perseguiam os profetas antigamente, não vai ser diferente com o povo de hoje que segue a Cristo. Não vai ser diferente com a minha vida e com a tua vida. Vai ter perseguições, vai ter aqueles que vão levantar, vão dizer que não é digna, né? Para mim, que sou mulher, então, quanto mais os homens, muitos homens que ainda têm a mente voltada ali para que o homem só pode ministrar ou o homem só pode fazer algo, né?
E tem muitos ainda que têm essa visão fechada de que Deus usa todos da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, que Jesus veio e quebrou os paradigmas. E o homem ainda não ficou atento a isso, né? Os tempos mudaram e Deus tem que usar aquele que está disponível. Se você tem se colocado à disposição do reino, descansa, né? Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. No céu tem galardões. Aqui o Senhor está dizendo. Tem pessoas que pensam que tem que levar vantagem em tudo aqui nessa terra, que ele tem que ser em excelência em tudo aqui nessa terra. E esquece que lá no céu vai ter os galardões. Ele pode não perder a salvação, mas e os galardões? Eu quero meus galardões. Você quer os seus galardões? Porque às vezes a gente pode sofrer as humilhações aqui nessa vida, mas o Senhor nos garante que grande vai ser o galardão daquele que for fiel a Ele até o fim. Amém? Pois assim faziam seus pais aos profetas. Os profetas eram perseguidos, mas eles permaneceram fiel, porque eles sabiam e tinham certeza que a maior herança deles é o reino de Deus. Que nós possamos caminhar assim como caminhou, né, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, para um reino eterno que ninguém pode tomar de nós. Um reino guardado para todo aquele que permanece fiel. Mas aí diz ali, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai daquele que se acha superior aos outros, aqueles que colocou a força no teu braço para as conquistas e humilha aquele que é pequenino diante, né, do Senhor. Ai daquele que humilha aquele que é serva do Senhor, porque o galardão dele, a consolação dele, ele já está recebendo nessa terra. Amém? Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Isto é, não fique triste, porque aquele que planta o mal, colhe o mal. Aquele que zomba de uma serva e um servo do Senhor, não permanece para sempre bem, né? Eles estão recebendo os galardões deles, a honra deles aqui nessa terra. Mas aqueles que já estão fartos, não, já conheço tudo, sei tudo, eu sou exemplo, né? Eu sei de tudo. Esses já receberam, já, né? Não vão precisar ser saciados mais por Deus, porque eles se acham autossuficientes, né? Aqueles que riem, eu sou o melhor, eu estou por cima, eu conquistei. Esses, né, lamentarão e chorarão naquele grande dia. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Né? Ai daqueles que recebem as honras dos homens hoje, que não confronta, que não é confrontado. Ai desses que ditam as leis. Ai desses que se sentem deuses na terra, né? O Senhor é quem diz, não sou eu. Mas a vós que ouves, digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos aborrecem. Amai os vossos inimigos. Aí você vai dizer assim, pastora, não é fácil amar aquele que vem e pisa no nosso calo. Não é fácil amar aquele que nos afronta, aqueles que nos perseguem, mas o Senhor diz, amai. Amai com todo o teu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus tirar toda a angústia, toda a tristeza e ame o inimigo, né? Ali, não, o inimigo da tua alma você repreende, mas peça para o Senhor colocar amor por aquela alma que está aprisionada e que tem sido usada por Satanás para tirar a tua paz. Permaneça fiel, confiante, né? Aí continua ali, bendizei os que te maldizem e orai pelos que te caluniam. Seja ao contrário, te fazem o mal, faça o bem. Te caluniam, fala bem. É uma benção, né? Está liberto, está próspero. Abençoa aqueles que te caluniam, que te perseguem, que te fazem mal. Abençoe. Você foi chamado para ser bênção. Quando te fazem mal, aquilo tem mais a ver com o caráter daquela pessoa do que com o seu caráter, né? Aquela pessoa tem pedras para te dar, mas você pode mostrar para ela com aquela maldade que ela tem feito para você. Você pode construir uma vida de sucesso com Deus. Você pode transformar aquelas pedras ali, parte da construção com Cristo, aonde você vai mostrar que aquilo te fez ser melhor, aonde o seu sofrimento, a tua dor vai servir de exemplo para você crescer diante da graça do Senhor, para você ser exemplo
para outras pessoas, para você dar testemunho de como você superou, aleluia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ao que te ferir numa face, ofereça também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Não fique preocupado com as coisas terrenas, se vão levar vantagem, o que estão planejando, mas creia que em tudo o Senhor está no controle, nada foge do controle do Senhor. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Da mesma forma que você queira que alguém te trate com amor, com alegria, com justiça, trate também essa pessoa com justiça. Mesmo ela sendo injusta, seja justo você com ela. Mesmo ela sendo ali uma pedra de tropeço para você, você vai dar exemplo de como ser um homem e uma mulher de Deus, diante das adversidades da sua vida, diante das perseguições que vão vir sobre você. Você vai ser exemplo, porque você tem um espírito de excelência dentro de você, porque você tem um Espírito Santo de Deus, que você aceitou Jesus e você recebeu esse espírito de excelência. Você tem tudo o que você precisa dentro de você. Você pode até desanimar, você pode até chorar, você pode levantar na madrugada e clamar ao Deus poderoso e santo pela ajuda. Você pode dizer, Senhor, eu não aguento, mas Ele te levanta com um amor de pai. Ele te dá a mão, Ele te limpa, Ele te purifica e te fortalece um dia de cada vez. É de glória em glória, nós vamos chegar lá na eternidade. Então, é um dia de cada vez. Toda vez que o inimigo da tua alma dizer que você não é digno, que você não é capaz, que ele vier te afrontar, você diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou princesa do Senhor. Eu sou príncipe do Senhor. Eu sou amada do meu Pai eterno. Amém? E daí continua ali. E se amardes os que te amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amas os que os amam. Nós não temos que amar somente aqueles que nos amam. Que recompensa teremos nisso, né? Que graça tem você? É fácil eu amar minha filha, meu filho, quem gerei, quem criei, né? Mas nós temos que amar aqueles que nos afrontam. Pedir para o Deus Poderoso e Santo nos ensinar a amar aqueles que nos afrontam. Isso não quer dizer que se você precisa se submeter à maldade humana, né? Você tem que saber separar ali um pecado involuntário, você tem que saber separar quando a pessoa ela é conhecedora e ela quer seguir o caminho mal. Então, o Senhor diz para amarmos, mas Ele não diz que precisávamos caminharmos juntos. Então, nós temos que saber diferenciar o limite e até onde o Senhor quer que nós estejamos, né, lado a lado de alguém assim. Tem pessoas que já é conhecedora e elas decidem ser mal. Ela decide a não seguir a Cristo. Ela decide tomar as decisões por si própria. Então, eu creio que o Senhor está dizendo, não injuriai, né? Ama os que te odeiam, mas em tudo busque em Deus a paz e a direção. Amém? E se fizerdes o bem aos que te fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Nós precisamos ser em excelência, nós precisamos dar exemplo. Em Jeremias 29, né, o Senhor diz assim no verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Talvez você esteja passando afronta, talvez você esteja passando pela humilhação, talvez você se veja assim, né, perseguido, humilhado, faminto da esperança, faminto de ouvir algo do Senhor, de buscar em Deus quando te afrontam, quando te humilham, quando te aborrecem. Mas você tem ido aos pés do Senhor e o Senhor diz, acalma o coração, né? Não pense que essa luta é para a morte, porque eu bem sei, porque bem sabe o Senhor os pensamentos que Ele tem de vós, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Tudo isso que você tem passado na tua vida, não é para o seu mal, mas é para a paz, é para a alegria, é para aperfeiçoamento, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem o melhor reservado para nós. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Nós temos que invocar o nome do Deus poderoso e santo. Quando vier o momento da angústia, vai clamar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, me socorre nessa hora, né?
E nós vamos, então, à presença do Pai. E vamos orar com toda a nossa alma e nosso coração. E nós vamos expor a Ele as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas decepções. Nós vamos dizer aonde dói ao Pai. E Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E então diz ali também: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus, né? Para acharmos Ele, não é Ele que vai vir até nós. Nós temos que irmos até Deus. Nós temos que buscar esse Deus. Como que nós vamos buscar esse Deus? Na madrugada, né? No dia a dia, durante o seu dia, louvando, agradecendo, declarando louvores ao Deus Altíssimo. E você vai achar o Espírito de Deus, você vai achar a presença, você vai achar o alimento, você vai achar a consolação para a tua alma, quando nós buscarmos de todo o nosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele é o único que pode nos livrar do cativeiro. Ele é o único que pode nos tirar de lugares que nós por nós mesmos não conseguimos. Ele é o único que pode abrir e fechar a porta. Ele é o único que pode voltar a nos trazer alegria, paz, né? É Ele que pode nos transportar para um lugar de paz e alegria. Esse é o plano de Deus para nós. O Senhor diz para suportarmos no dia mal, aguentarmos a afronta, para amarmos o nosso inimigo, porque Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem de nós. Toda afronta, todo mal é para um aperfeiçoamento. Ele está nos refinando para algo grandioso. O Senhor está nos moldando para nos libertar. Ou para, não só para libertarmos, mas para também nós sermos agora instrumento para curarmos outras almas. Né? Nem sempre a afronta do inimigo é para te destruir, mas o Senhor dizendo que Ele bem sabe os pensamentos que tem de nós. Eles têm pensamento para o bem e não para o mal. Então, persista, resista e insista em praticar o bem, mesmo quando o inimigo da tua alma mostra que é ao contrário. E também para confirmar o que o Senhor tem reservado para nós, em Isaías 29, verso 17, diz assim: porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? O Senhor aqui prometendo, né, através do profeta Isaías, de que aquele castigo que o povo estava passando, o aprisionamento daquele povo era por um tempo, né? Mas no fim tinha uma esperança de produção, de campo fértil, uma esperança de abundância, porque o Senhor diz que Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem de nós, não para o mal, mas para o bem. Ele tem pensamentos de paz, aleluia. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele é quem restaura o povo, é Ele quem restaura aquilo que era infértil, é Ele quem produz em campo, né, aonde ninguém dava nada. Diz ali, ó, porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará em um bosque? Quer dizer, por um acaso Ele não é Deus que pode fazer todas essas coisas? Ele é quem traz a paz, a alegria, né? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. O Senhor está dizendo que vai ter um tempo em que Ele vai fazer brotar, Ele vai fazer fortalecer, Ele vai fazer aquele povo sair ali daquele castigo divino, né? Daquela escravidão em que se encontravam. E então os cegos ouvirão, os cegos verão, e os surdos ouvirão, aleluia, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, quando o Senhor diz lá, feliz o homem, né, que
que passa necessidade, quando diz lá, né, que tem sede, que tem fome. Por quê? Os mansos agora serão alegres, ficarão alegres no Senhor. Aquele que passa por tudo na mansidão, esperando em Deus, esperando que o nosso Deus venha fazer por nós. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel. Aqueles que um dia teve fome de Deus, fome da justiça, fome do poder de Deus, eles se alegrarão no Senhor. É a promessa de Deus. O Senhor sempre nos prometeu que era para mantermos fiel quando viesse a tribulação, as perseguições, porque no fim o Senhor tem algo melhor para nós. Lá na frente o Senhor tem algo melhor preparado para você. Porque o tirano é reduzido a nada e se consome, o escarnecedor e todos os que dão a iniquidade são desarraigados. Olha, aquele que te confronta, o inimigo da tua alma, aquele que vem para escarnecer de você, né? Eles estão ali plantando e eles vão colher. Aqueles que não querem mudança, o Senhor diz que aqueles que são surdos ouvirão através do seu exemplo, através, né, da sua perseverança, muitos se converterão. Né? Os que têm fome, os que passaram por tristeza, agora se alegrarão no Senhor, se alimentarão, né? Aqueles que estavam famintos e necessitados, agora se alegrarão em Deus, porque Deus os recompensará. Mas os tiranos serão reduzidos a nada. Mas aqueles que humilha, persegue, se acham melhor, serão reduzidos a nada. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do próprio Deus poderoso e santo. Né? O escarnecedor, ele terá aquilo que ele plantou. E todos os que dão a iniquidade são desarraigados. Todos aqueles que fazem a vontade da carne, fazem aquilo que é mal, eles, né, dão a iniquidade. Isso quer dizer, eles cedem ao mal, eles fazem o que é bom aos olhos deles, né? Mas é mal aos olhos do Senhor. Esses serão desarraigados, eles não permanecerão em Cristo Jesus. Que triste, né? Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços aos que repreendem na porta e aos que põem de parte o justo, sem motivo. De novo o Senhor dizendo, né? Ali como o Senhor disse, felizes daqueles que eram perseguidos por ser fiel a Deus, por causa do nome de Jesus Cristo. Agora o Senhor diz que, né, aqueles que fazem culpado o homem, que fala a verdade, o homem que arma laços, porque aquele outro que repreende, está repreendendo através da palavra de Deus. Então esses, né, não terão por certos, eles serão culpados. Eles estão se fazendo culpados, porque eles não querem que a correção do Pai Poderoso e Santo chegue. E é necessário nós sermos corrigidos todos os dias da nossa vida. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Então, o Senhor prometendo para aqueles que permanecem fiel nele, que não serão envergonhados e nem terão a sua face envergonhada, né? Mas quando vir seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó, temerão a Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. O Senhor diz para que nós permanecemos fiel a ele, né? Aqui essa profecia que deu a Isaías fala do castigo divino de Deus sobre aquele povo de Israel, né? Mas sempre o Senhor dá uma mensagem de esperança, o Senhor dando uma esperança, falando da restauração desse povo, falando que ele iria restaurar aqueles que permanecessem fiel. É assim que o Senhor faz. Ele pega o humilde, o carente, ele faz esses serem honrados diante do Senhor. Ele pega os remanescentes e ele honra. Então, o Senhor garante ali, né, que porventura não se converterá o Líbano em breve momento em um campo fértil. O Senhor vai fazer isso. Ele vai trazer a alegria, a paz. Talvez você esteja assim como aqui em Lucas Jesus falou, né, tendo que se submeter a ficar calado, a dar o bom exemplo quando não estão sendo um bom exemplo com você. Mas acalma o coração.
porque o Senhor tem promessas. Ele não está fazendo você passar isso para a vergonha, mas o Senhor diz que aquele que permanece na lei dele, permanece nele, será bem, né, sucedido, terá o seu galardão. Bem-aventurado, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós. Eu tô ruim pra... Meu Deus, eu não tô enxergando direito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem pensamento de paz para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada para o dia de hoje. O que o Senhor nos ensina? Para que nós venhamos exercer a resiliência, que nós venhamos exercer a paz, o amor e a bondade, mesmo em meio às afrontas do inimigo, mesmo em meio às palavras que nos ferem. O Senhor diz para que nós venhamos permanecer em paz e confiante, que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz que o iníquo, né, aquele mal, ele não prevalecerá. Aquele que dá tudo que a carne quer, aquele que alimenta mais a carne do que o espírito, eles serão desarraigados. É o próprio Deus quem vai tirar. Não somos nós que vamos fazer com as nossas mãos. É o próprio Deus poderoso e santo que vai tirar. E vai chegar aquele grande dia, o Senhor todos os dias está fazendo isso, separando ovelhas dos bodes. Mas a nossa missão é ser assim como Jesus ensinou para sermos, humilde, né? Não que necessariamente a pessoa tem que ser aquele humilde que diz, eu tenho que me vestir na maior simplicidade, com roupas velhas, sentir fome. Não, porque o Senhor disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. A humildade é você reconhecer que você não é nada, você depende de Deus. Sentir fome, sede e justiça, da justiça de Deus, né? Sede de estar cheio do Espírito Santo de Deus, fome da palavra de Deus. É isso que o Senhor está nos dizendo, para que nós venhamos ser dependentes dele e crer que todo aquele que serve a Cristo, ele não nos deixa passar pela necessidade, ele não nos deixa mendigar, ele nos provê em cada momento. Ele é um Deus provedor. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então toma posse de uma vida de sucesso. Não fique de cabeça baixa, não fique entristecido, mas coloca a tua fé no Deus poderoso e santo, aquele que pode te levantar, te ajudar. É Ele que pode te socorrer. Eu não posso. Muitas das vezes nós não podemos por nós mesmos. Nós dependemos todos os dias da ajuda do Espírito Santo de Deus para permanecermos em pé. Porque se esperarmos pelo outro, nós estamos colocando Deus em segundo plano. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, no grande eu sou. E saber que Ele é quem cuida de nós. E nos alimentarmos da palavra que nos limpa, nos purifica e nos edifica. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.